Olá, um abraço para você que a partir de agora está ligado conosco aqui no Tempo Esportivo. Vamos juntos. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020, e a partir de agora nós vamos apresentar juntos o Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, com a TV Câmara Municipal. Estamos ao vivo também pelas nossas plataformas digitais. Uma terça-feira importantíssima. Tem Cruzeiro, tem América, tem rodada decisiva na Série B do Brasileirão. Aliás, a rodada já começou ontem, com resultados que não foram bons para Minas Gerais. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre os jogos. O Cruzeiro faz um jogo decisivo contra o líder, a Chapecoense, que é líder da Série B, e o América tem confronto direto dentro do G4, no Independência, contra o Juventude. Preparativos finais do Galo, todo mutilado, cheio de problemas, para o jogo decisivo amanhã pela Série A, aí é o Botafogo. E temos notícias também do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Já temos o Pouso Alegre com acesso confirmado e agora fica uma vaga, será decidida no final de semana. Esses e outros assuntos, hoje, excepcionalmente hoje, com a participação do nosso amigo, locutor da Rádio Eldorado, Thiago Maia. Tá na área. Um abraço, Thiagão. Que terça-feira é essa, Thiago Maia? Um abraço para você, Álvaro Vilaça, para o pessoal que está acompanhando aí o Tempo Esportivo. Faltam 16 jogos para o Cruzeiro encerrar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Sampaio Corrêa venceu, chegou a 40 pontos. O Avaí venceu, ainda fora do G4. O quarto colocado hoje tem 37 pontos ganhos, que é o Juventude. E uma conta rápida para poder se fazer, nesses 16 jogos que restam para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B, se ele vencer 13 jogos desses 16, ele faz 64 pontos, que é uma média que pode dar o acesso. Se ele vencer 12 jogos, ele faz 61 pontos, tomando com os 25 que tem. Se vencer 12 jogos ao todo, ele chegaria a 61 pontos, que não é uma média que dá o acesso. No ano passado, o América fez 61 pontos e terminou como quinto colocado. O Atlético Goianiense foi o quarto na oportunidade, com 62. Então, vai ficando complicado. A matemática vai sufocando o Cruzeiro nessa briga pelo acesso, e o rendimento dentro de campo não é um rendimento que faça o torcedor confiar no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É um Cruzeiro que fez até um bom jogo contra o Paraná, no comando técnico do Luiz Felipe Scolari, mas o Paraná, de lá para cá, depois daquele 2-0, ele perdeu 2 jogos e empatou 1, inclusive tomou uma goleada de Juventude por 5-0. Então o Paraná já vinha em declínio aquele jogo contra o Cruzeiro, no qual ele jogou bem e venceu por 2-0. Mas foi o único jogo que o time do Luiz Felipe Scolari apresentou algo diferente. Então, além da diferença de pontos, da matemática, o desempenho dentro de campo não faça acreditar que o Cruzeiro vai chegar ao G4. Daqui a pouquinho nós vamos falar e vamos mostrar os gols da segunda-feira também. Teve jogo que fechou a rodada da Série A, 2 jogos abriram a rodada da Série B. A gente vai falar sobre tudo isso. Liberar aqui o nosso WhatsApp, né, para quem quiser participar, quem quiser interagir aqui no Tempo Esportivo. Estamos ao vivo às 11 da manhã, também às 7 horas da noite. Nosso WhatsApp 31 DDD de 7 Lagoas, 99986 5732. Vou fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença.
Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta, vamos juntos pela TV Sete Lagoas, pela TV Câmara, também pelas nossas plataformas, viu galera? O Tempo Esportivo está ao vivo na página da TV Sete Lagoas no Facebook e também no nosso aplicativo, você pode baixar aí na loja de serviços, né, do Play Store ou na Apple Store, para que você possa baixar lá a TV Sete Lagoas e assistir a nossa programação, assistir o Tempo Esportivo, também pelo seu smartphone, tablet, né, notebook e tudo mais. Olha, antes da gente falar do fechamento da Série A,
e da abertura de mais uma rodada da Série B, porque a gente vai mostrar os gols aí num pacote só, deixe-me falar do Supermercado Santo Antônio. E é com muito prazer que a gente fala do Santo Antônio. Estamos aí caminhando para o fim do mês de novembro. Em janeiro tem o sorteio, que a gente tem falado aqui diariamente. Serão mais de R$100 mil em prêmios para os clientes do Santo Antônio, 2 carros 0 km, 10 vales compras de R$3 mil cada um. E para concorrer é muito fácil. A cada R$50 em compras, você ganha o cupom para concorrer, você joga na urna. E em janeiro, então, a gente vai anunciar aqui a data, tudo certinho, para você concorrer. Eu lembro ainda que no Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. Não é por acaso que o Santo Antônio está há mais de 57 anos prestando serviços de muita qualidade para 7 Lagoas e toda a região. Eu só compro no Supermercado Santo Antônio. É preço baixo, é qualidade, é tudo de primeira. Tiago Lourenço Maia, vou chamar aqui os gols da segunda-feira à noite. Teve um jogo fechando a 22ª rodada da Série A, lá na Ilha do Retiro, em Recife. E o Atlético Goianiense venceu o Sport por 1-0, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Vasco lá para baixo. E o Sport também ficou em situação difícil. E vamos ver também aí na sequência os 2 jogos que abriram a 23ª rodada da Série B, lá em Florianópolis, Sampaio Corrêa 2, Figueirense 1, e em Ribeirão Preto, Botafogo 0, Avaí 1. É a sequência do calendário, Thiago, o negócio não para. Inclusive esse jogo aí, o Atlético Goianiense, né, o lance do gol dos goianos, o Thiago Neves foi cobrar uma falta e na sequência saiu o contra-ataque e o gol do Atlético Goianiense, né, o Thiago Neves, e já passa a ser muito contestado, né, pelo torcedor do Sport. O Sport vai caindo muito na tabela e o Atlético Goianiense parece, até então, que vai se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí o gol do Avaí, o Avaí que vem numa crescente, venceu aí o Botafogo também não ganha de ninguém, né? É o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. E esse jogo aí teve uma importância muito grande, um impacto para o G4. O Figueirense até saiu na frente, depois o Figueirense teve um pênalti ao seu favor, e acabou desperdiçando, e o Sampaio Corrêa virou o jogo. Este Figueirense, que foi o adversário do Cruzeiro, na última sexta-feira, e com vários problemas, sem 12 jogadores, com mudança no comando técnico, empatou com o Cruzeiro, que jogou melhor do que o Cruzeiro. E o Figueirense ontem, jogando no Orlando Scarpelli, acabou tomando a virada aí para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa chega à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, se recupera depois da derrota para a Chapecoense, que é o adversário do Cruzeiro nesta noite de terça-feira, e vai se credenciando a briga pelo G4. O Sampaio que começou muito mal o campeonato, e eu me lembro perfeitamente quando iniciou a recuperação do Sampaio Corrêa, que foi contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi jogar fora de casa contra o Sampaio Corrêa. Na oportunidade, o Sampaio não ganhava de ninguém, tinha jogos a menos, e a partir daquela vitória do Sampaio, o Sampaio ganhou confiança, o Sampaio foi pontuando e hoje está aí no G4 do campeonato. Sampaio Corrêa e América 40, só que o América joga hoje, né? 9h30 da noite no Independência contra o Juventude. Juventude esse que é o 4º colocado com 37. Então, América e Juventude fazem um confronto direto hoje. E vejam, o Avaí com a vitória ontem lá em Ribeirão Preto sobre o Botafogo foi a 36, tá? 1 ponto do G4. Lembrando que o Cuiabá também tem 37. Aliás, no final de semana, Thiago, o Cuiabá ainda joga hoje, mas no final de semana nós vamos ter um jogo lá no Pantanal, Cuiabá e Avaí, que vai sair faísca também. A Ponte Preta também joga, a gente não pode esquecer, né? A Ponte Preta está ali com 33, se ganhar vai a 36 pontos. Então é uma terça-feira de fortíssimas emoções aí nesta 23ª rodada da Série B. Vamos começar pelo América, Thiago. 9h30 da noite, Independência, América e Juventude. Ontem eu estava acompanhando um programa do canal Sport TV e o Lisca, técnico do América, participou. Inclusive ele revelou que tem propostas de vários clubes da Série A, da Série B, do futebol chinês, futebol japonês,
mas ele fica no América até 30 de janeiro, até terminar a Série A. E aí depois ele vai estudar o que vai fazer da vida. Mas o Lisca, ele é muito engraçado. Ele ontem falou assim, olha, meu time é o que mais ataca, é o que mais conclui, é o que mais entra na área, é o que mais define, é o que mais tem posse de bola, mas é um time que tem apenas o 14º melhor ataque da Série B. E eu já falei com meus jogadores que estão assistindo, se não melhorar, nós não vamos subir. Ele falou isso lá, rasgado lá no programa ontem, e o América tem esse jogo duro. O Juventude perdeu o seu centroavante, que era o jogador mais importante do time, mas se recuperou na última rodada e vem aí querendo complicar a vida do América. Dá para falar o que desse jogo, Thiago Maia? Primeiro vamos falar do América e do Lisca, né? O Lisca que faz um trabalho muito acima da média, é muito competente, ele pode ter seus problemas, né? Extracampo, personalidade forte, mas é muito bom treinador e está mostrando isso à frente do América. Sobre os problemas de conclusão das jogadas do América. Quando o Rodolfo não joga, o América sente muito no poder de definição das jogadas. E não tem outro centroavante com essas características. Tem jogadores que contribuem, como o Ademir, Marcelo Toscano, o Mateuzinho, sim, mas não são jogadores que têm como a principal função ser definidor das jogadas. Mas o Lisca bateu no ponto certo. Se você cria, se você tem mais posse de bola, se você consegue ter um maior número de jogadores pisando na área do adversário, você precisa ter um aproveitamento melhor. Então, falta isso ao elenco americano. Falta isso ainda para ter uma América mais forte, a definição das jogadas. Sobre este Juventude, o Juventude que já fez história, né, ganhando Copa do Brasil, é um time do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Caxias, e tem uma torcida muito fanática e que sonha este torcedor há muito tempo retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. É um Juventude que vem de uma vitória expressiva, 5-0 para cima do Paraná, e acredito que vai fazer um jogo de igual para igual com este América hoje no Independência. O detalhe, se o Juventude vencer, ele empata com a América no mesmo número de pontos. E uma possível vitória também do Cuiabá nessa terça-feira, mesmo o Cruzeiro vencendo a Chapecoense, a diferença pode permanecer ainda de 12 pontos. Caso o Cruzeiro perca esse jogo, a diferença pode aumentar até 15 pontos. E essa vitória do América hoje, jogando em casa, seria até uma gordura para poder se queimar, porque nas próximas semanas, jogos contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. É no Natal, viu, Thiago? É no Natal. É na última semana de dezembro ainda falta um mês ainda. Então certo, né? Mas de qualquer jeito, ainda é importante essa vitória, né? Conseguir aí os pontos, porque quando chegar lá na Copa do Brasil, provavelmente o Lisca vai poupar o time titular para ter aí o time reserva. Então, são mais semanas, né? São 4 semanas até o jogo. Então, é a oportunidade do América ter uma gordura aí para poder queimar, conseguir pontos e se firmar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro. Até poucas semanas atrás, a gente dizia que não via um quarto colocado apontando como força para chegar ao acesso. A gente colocava Chapecoense, o América e o Cuiabá. O Cuiabá caiu de rendimento nos últimos jogos, mas acredito que vai voltar a vencer, vai voltar a pontuar e veja até o Cuiabá mais time ainda do que o Juventude, do que o próprio Sampaio Corrêa. Então, é uma briga que vai ficar interessante daqui para frente, com o Juventude crescendo, com o Avaí crescendo e com o Sampaio Corrêa, né? Já no G4, hoje o segundo colocado da Série B. Os jogos entre América e Palmeiras pela Copa do Brasil, também São Paulo e Grêmio, né? As duas semifinais, serão em 23 de dezembro e 30 de dezembro, antevéspera de Natal e antevéspera do Réveillon. Agora nós vamos ter nessas próximas semanas, já inclusive começando hoje, semana que vem também, jogos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Mas aí não tem nada a ver com os times aí da Série B. Hoje, inclusive, tem, né? Copa Libertadores. Hoje já começa a fase de oitavas de final e os brasileiros em campo. Thiago Maia, só uma outra observação. Você citou aí o Mateuzinho, lembrando que o Mateuzinho foi vendido, né? O Mateuzinho não está mais já no América.
O América hoje tem aí um elenco sem o Mateuzinho, mas com outras peças que têm aparecido muito bem, inclusive o Ademir, que você falou aí, que já desperta o interesse de vários clubes da Série A. Mas ainda falando da Série B, passando para o jogo do Cruzeiro, e é uma pena que os dois jogos vão acontecer no mesmo horário, né, às 21h30, América e Juventude no Independência, Chapecoense e Cruzeiro em Chapecó. Uma pena porque aí a gente gostaria de acompanhar os dois jogos, mas os dois sendo no mesmo horário não tem jeito. Chapecoense que lidera, né, Thiago? 47 pontos, é o time de melhor campanha, disparado na competição, só perdeu um jogo, mas tem tido problemas em Chapecó. Por exemplo, recentemente, jogando lá na Arena Condá, empatou com o Oeste em 0-0, o Oeste que é o time de pior campanha da Série B. A Chapecoense tem dificuldades quando enfrenta equipes muito fechadas. Não sei se seria o caso do Cruzeiro hoje, qual que é a ideia do Filipão. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a grande dúvida está no ataque. São 2 vagas para 3 jogadores. Marcelo Moreno, William Potker e Rafael Sobis. Desses 3 aí, 2 devem jogar. O Ayrton vai completar o ataque, o Cruzeiro deve trabalhar com 3 homens lá na frente, e aí o restante do time não deve ter tanta mudança. Deve ser mais ou menos o time que vem jogando. O que esperar desse Cruzeiro e qual o ataque que você acha que o Filipão vai colocar em campo, Thiago? Primeiro, que o Cruzeiro, no último jogo contra o Figueirense, não estava jogando no 4-3-3, né? Jogou no 4-4-2, que praticamente virava um 4-2-4, tendo 2 atacantes próximos do gol, né? Que era o Marcelo Moreno e o Rafael Sobis. Aí, como extremo direito, o Regis, como extremo esquerdo, o Ayrton. Porém, o Ayrton era aquele jogador da amplitude, da profundidade pelo lado. O Regis saía da beirada e vinha para dentro para tentar construir, para tentar armar. Se manter essa mesma filosofia, se manter essa mesma ideia, eu acredito que o William Potker entre no lugar do Rafael Sobis. Seria surpresa se entrasse no lugar do Marcelo Moreno, formando essa dupla de ataque. Se for no 4-3-3, provavelmente também deve ser no lugar do Rafael Sobis. Porém, muda a estrutura, né? O Regis trabalhando mais por dentro, não tão aberto como ele jogou o jogo contra a equipe do Figueirense. Então, a dúvida é essa. O Cruzeiro vai no 4-4-2, que vira um 4-2-4, ou vai neste 4-3-3? Aí você usando o William Potker como extremo, ao invés de ser um segundo atacante mais próximo do Marcelo Moreno. É a dúvida que acho que tem o Luiz Felipe Scolari. Até prefiro que o Cruzeiro jogue nesse 4-3-3. Acho que o time fica mais encorpado no meio campo. O Regis participa mais do jogo. O Regis, muito aberto pelo lado, ele não tem aquele vigor físico, aquela intensidade de sair da beirada e vir para dentro, de recompor fechando o lado do campo. Então, talvez um desgaste muito grande ao meio-campista do Cruzeiro. Agora, sobre a Chape, Vilaça, hoje faz 4 anos, né? Desde que a Chape conseguiu aquela classificação histórica para a final da Sul-Americana, no qual depois o avião da Chapecoense veio a cair e vários jogadores vieram aí a falecer, somente 3, né, conseguiram sobreviver. E eu lembro que nós estávamos também na oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul para poder fazer a decisão entre Atlético e Grêmio. O jogo acabou não acontecendo. Thiago, Oi. Só reforçando a sua fala, 3 atletas sobreviveram. O Jacques Fullmann, o goleiro, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel. E o Alan Ruschel estará em campo hoje pela Chapecoense contra o Cruzeiro. Enquanto você fala, a gente tem até imagens aí do último treino do Cruzeiro. Vamos chamar essas imagens para que você possa falar um pouco mais dessa guerra, né, Thiago? Eu diria guerra no bom sentido, porque a Chape, uma derrota hoje não muda muito a vida da Chape. Mas se o Cruzeiro volta com uma vitória, pode mudar totalmente a sua projeção dentro do campeonato. Quando fala Cruzeiro vencer a Chapecoense tem a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas 6 gols tomados. E se tem algo que preocupa muito o Cruzeiro, é claro que tem os problemas do meio-campo, problemas gravíssimos em questão de criatividade, questão de compactação, de estar próximo da linha defensiva e ao mesmo tempo conseguir encostar no setor ofensivo. Tem um problema no ataque. O Ayrton vem resolvendo os problemas, vem sendo decisivo. O Marcelo Moreno, muito pelo contrário,
O Marcelo Moreno marca gols jogando pela seleção boliviana nas eliminatórias, mas não consegue ter o mesmo rendimento jogando com a camisa do Cruzeiro. Seria um problema do Luiz Felipe Scolari por não potencializar o faro de gol do Marcelo Moreno, porque nós estamos vendo o Marcelo Moreno saindo muito da área, tentando fazer jogada como ponta direita, não é a dele. Então talvez falte aí o dedo do Filipão também para organizar e para tentar potencializar o Marcelo Moreno como referência. É jogo difícil? É. Mas o Cruzeiro, geralmente, quando enfrenta uma equipe que também tente jogar, tente ter a posse, o controle das ações, que é algo que a Chapecoense deve tentar ter jogando dentro da Arena Condá, talvez tenha espaço para o contra-ataque. E não é algo que nós estamos vendo com frequência. Em jogos da Série B, o Cruzeiro tem espaço para poder contra-atacar. E aí, volto a colocar o Ayrton na pauta. É o jogador da velocidade, é o jogador da profundidade do drible, mas é o jogador da finalização também. Desde que o Luiz Felipe Scolari assumiu o comando técnico, aquele jogo lá em Ponta Grossa, contra o Operário, vitória por 1-0, ele deixou o Ayrton no banco. O Ayrton entrou, fez a jogada, gol do Arthur Caíque. Depois foi o jogo contra o Náutico, empate por 1-1. Também começou no banco o Ayrton. Ele entrou e marcou gol de cabeça, que deu empate à equipe do Cruzeiro. Depois, contra o Paraná, que foi o melhor jogo que eu vi na era Filipão, aquele 2-0, ele marcou gol. Então, o Ayrton, ele acaba sendo o principal jogador do Cruzeiro e qual o torcedor gera aí uma grande expectativa em torno dele. Mas é preciso ter o Marcelo Moreno mais presente dentro da área. O William Potker, né, que foi expulso contra o Guarani, marcou gol, é um jogador também importante, é um jogador que pode aumentar o patamar deste ataque do Cruzeiro para tentar uma vitória hoje contra a líder Chapecoense. Agora, se fosse para apostar, acredito que tem muita gente na dúvida se realmente arriscaria, né, o Cruzeiro hoje como favorito para vencer o jogo. Em outras oportunidades, mesmo o Cruzeiro jogando fora de casa contra o Chapecoense, talvez o Cruzeiro seria favorito. Hoje não. Hoje a favorita é a Chapecoense. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, pegando os 6 primeiros colocados da Série B. Olha aqui, o Cruzeiro perdeu para a Chapecoense no primeiro turno, hoje vai fazer o jogo da volta. O Cruzeiro perdeu para o Sampaio Corrêa no Mineirão, perdeu para a Chapecoense no Mineirão, Sampaio Corrêa no Mineirão, América no Mineirão, o Cuiabá o Cruzeiro perdeu lá na Arena Pantanal e o Avaí o Cruzeiro perdeu também no Mineirão. O único time aí dos 6 primeiros que o Cruzeiro não perdeu foi o Juventude. Foi um 0-0 no Mineirão e o Juventude, inclusive, teve um pênalti defendido pelo goleiro Fábio, senão teria perdido também. Se você pegar isso aí, já é a ilustração do porquê do Cruzeiro estar apenas em 15º lugar com 25 pontos. Agora, você citou bem, Thiago, o Cruzeiro pode terminar a rodada a 15 pontos do G4, mas ele também pode terminar a rodada a 9 pontos do G4. Então, depende de como é que a gente olha o copo, né? Se está meio vazio ou meio cheio. É chance para tentar reduzir, porque se você reduz para 9 pontos, sexta-feira tem um jogo em casa contra o Confiança, daqui a 2 rodadas você vai ter o Brasil de Pelotas em casa, é o momento do Cruzeiro tentar a reação. Agora, se não vier a vitória, evidentemente fica muito mais complicado. Só para fechar, Thiago, assim, só para fechar isso aqui, para você poder falar, deixa eu emendar, que aí você já arremata o bloco. O Filipão fala de manter-se na Série B. Ele está sendo sincero ou ele está fingindo de morto para comer o peixe? Tipo assim, vou falar para tirar a pressão de cima do Cruzeiro e vai que lá na frente a gente chega. Queria que você falasse disso e também o que você ia comentar aí agora para a gente fechar o bloco. Sobre o Luiz Felipe Scolari, parece que realmente a intenção dele é tirar o peso do acesso em cima do elenco, né? Que é algo absurdo, né? Por mais que o Cruzeiro vive essa situação realmente complicada, ele está tentando tirar o peso dos atletas, né? Talvez fazer o torcedor já ir concordando com isso, né? Vai ficar na Série B ano que vem, vai ter que jogar a Série B de novo, vai ser bi da Série B. Então, talvez ele tenha tentado aí já jogando a real, né? A permanência na Série B, que está ficando realmente difícil o acesso para a Série A. Mas, publicamente, isso eu acho que não poderia ter vindo aí à tona. Eu acho que é
da mesma forma que ele fala para tentar tirar o peso dos jogadores, eu acho que é diminuir muito aí a instituição pelo tamanho que é o Cruzeiro. A outra coisa que queria dizer é que, se a gente fizer as contas, Vilaça, como o América joga contra o Juventude, de qualquer forma, alguém vai somar um ponto, né? Mesmo que o jogo termine aí empatado. Então, pode chegar uma situação que o Cuiabá também vença o seu jogo, o Cuiabá chegaria a 40. O Cuiabá tem 37. Chegaria a 40 se vencesse. Juventude e América, que é o confronto. Se o Juventude vencer o América, ele também vai a 40. Essa é a possibilidade de 15 pontos até do quinto colocado. Se o América vencer, o América vai a 43. O Juventude para nos 37. E aí seria para o Cuiabá também perder o jogo, né? Para terminar com 37, aí o Cruzeiro a 9 pontos. Essa situação de 9 pontos, eu acho a situação bem difícil, porque tem que torcer para não acontecer nem empate, nem vitória do Juventude, e torcer para o Cuiabá perder. Então, eu iria trabalhar com a possibilidade mínima de 10 pontos hoje, porque eu acredito que, no mínimo, aí, ou o Cuiabá empata, ou pode acontecer esse empate entre Juventude e América. O Cruzeiro, na verdade, ele precisa fazer a parte dele, vencer os jogos, porque também faz conta daqui, faz conta dali, seca daqui, seca dali. Mas se ele não ganhar, não adianta. Eu li alguma coisa num site aí que resumiu tudo. O Cruzeiro está se boicotando na Série B. O principal adversário do Cruzeiro parece ser o próprio Cruzeiro. Porque time para ganhar esses jogos aí e escalar o G4, ele tem. Agora, empata com o Guarani, empata com o Figueirense, não sei o quê, perde muitos pontos em casa, fica muito difícil para buscar. Vamos aguardar hoje. Quem sabe seja o momento da arrancada, porque se essa arrancada não vier nessas 2, 3 próximas rodadas, aí realmente vai ficar para o ano que vem. Olha, depois do intervalo, nós vamos falar do Galo, da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã começa mais uma rodada, e amanhã tem um dos jogos pendentes do São Paulo também. Segura aí que depois do intervalo a gente volta. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise.
Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta com a sequência do nosso tempo esportivo. Olha, gente, amanhã começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, 23ª rodada, mas teremos um jogo do primeiro turno, o primeiro daqueles 3 que o São Paulo tem pendentes. Amanhã, às 7h15 da noite, em Fortaleza, Ceará e São Paulo. Jogo muito importante para o Ceará também, que, a exemplo do São Paulo, tem esse jogo a menos, e o Ceará está ali, ó, na boquinha da zona de rebaixamento. Ainda mais com a vitória do Atlético Goianiense ontem para cima do Sport. Então, os atleticanos e os flamenguistas vão torcer muito pelo Ceará, né? Porque se o São Paulo ganhar, ele já vai assumir, pode ser que assuma a liderança, se bem que o Atlético joga amanhã também, mas aí já é abrindo a rodada. E lembrando que o São Paulo, além desse jogo com o Ceará, os outros 2 jogos a menos. Esse é que é o problema, viu, Thiago Maia? Contra o Lanterna e o Vice-Lanterna. É um jogo contra o Goiás, lá em Goiânia, e um jogo contra o Botafogo, que vai acontecer no Morumbi. Então há uma grande chance do São Paulo ganhar esses jogos aí. O Atlético joga amanhã, às 9h30 da noite, no Mineirão, contra o Botafogo. Aí não é jogo a menos, não. É abrindo a rodada. Terá também aí outras partidas de amanhã até segunda-feira. A rodada está desmembrada. Lembrando que domingo que vem não haverá rodada, nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, uma vez que várias capitais do país terão eleições em segundo turno. Não é o caso de Minas Gerais, não é o caso de Belo Horizonte, mas há muitas cidades que terão eleições, então por isso Belo Horizonte e o Campeonato Brasileiro da Série A não terá rodada. Mas esse Atlético e Botafogo, Thiago Maia, de fortes emoções, esse Botafogo só ganhou 3 jogos no campeonato. Um deles foi em cima do Atlético, vem aí caindo pelas tabelas, mas o Atlético tem uma dificuldade histórica incrível contra o Botafogo. Lembrando que amanhã, muitos e muitos desfalques, lesões, suspensões, Covid-19. É um momento dramático para o Galo também. Thiago Maia. E dramático ainda mais para o Botafogo, né? Que vai se apegando aí à vice-lanterna. Teve 2 jogos em casa, né? E perdeu os 2 jogos, né? Inclusive para o Fortaleza no último final de semana. Então, as contas para o Botafogo permanecer na Série A, esses jogos que ele foi derrotado no Engenhão, o pessoal contava no mínimo aí com 4 pontos, né? E acabou não somando nada. Então, o Botafogo vai vir para cima do Atlético. Botafogo que no primeiro turno, se formos voltar naquele jogo, o Atlético finalizou 33 bolas no gol.
Foi o jogo que o Atlético mais perdeu gols no Campeonato Brasileiro. Foi uma coisa de louco, né? E aí o Atlético perdendo por 2-0, aos 50 do segundo tempo, o Igor Rabelo foi lá e fez o gol. Então o Atlético não pode perder as oportunidades como vem perdendo, apesar que contra o Atlético Paranaense não se criou tanto. Contra o próprio Ceará também não se criou tanto. E qual o motivo? Motivo que o Atlético está bem desfalcado, vários jogadores importantes de fora. Em relação ao time que jogou contra o Ceará, não tem o Guilherme Arana, que é um desfalque importantíssimo. Está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Provavelmente, o Júnior Alonso, ele deve fazer essa função de lateral esquerdo. Ah, mas o Júnior Alonso não é lateral esquerdo. Ele tem jogado alguns jogos assim também na seleção paraguaia. É claro que é uma forma diferente de jogar. É um lateral / zagueiro, que tem até uma construção inicial legal no primeiro terço do campo, né? Tem qualidade para avançar as linhas, mas não é um jogador de explosão, que chega na linha de fundo, não é um jogador que chuta para o gol, finaliza tão bem como o Guilherme Arana finaliza. Então o Atlético perde muito, não tendo o melhor lateral hoje do país e não tendo o seu melhor zagueiro jogando no miolo de zaga. O Atlético não tem lateral esquerdo reserva, porque o Fábio Santos foi para o Corinthians. No setor de meio campo, o Dylan Borrero, que fez até um bom jogo, né, contra o Ceará, foi expulso para mim de forma injusta, está fora, poderia fazer aquela função de volante. E aí fica à disposição o Natan, talvez o Wesley, garoto da base, para fazer essa função de volante, e aí o meio-campo deve ser completado pelo Zaracho. Lá na frente, outra dúvida, é se o Savarino vai ter condições de jogo ou não. Ele sofreu uma pancada na coxa, está em tratamento, até acredito que vá para o jogo. Talvez não inicie jogando, mas pode aí aparecer como surpresa, né? Talvez se não tivesse condições no banco de reservas. Sobre o Alan Franco, ele até poderia jogar, mas como ele está no Equador, ele não pode retornar ao Brasil devido às normas do Covid-19, de ter que vir, né, pegar o voo, ele não pode, tem que esperar os 14 dias. Pela regra da CBF, se ele estiver assintomático, após 10 dias, ele poderia jogar. É algo que eu também não fiquei muito sem entender sobre essa logística da CBF. O Savinho é outro que também está na mesma situação do Alan Franco, porém ele está no Brasil. Não está fora, ele está aqui, né? Se ele vai poder jogar ou não, se ele vai poder participar do jogo ou não. E seria importante contar com ele aí, talvez no banco. E aí o Marrone ou o Sacha, enfim, são as opções que tem aí o Atlético para amanhã. O Keno, né, vai jogar e tudo mais. Agora, realmente são muitos problemas, né, do time titular. O Everson, goleiro, aí você tem o Rafael, não é problema, mas você não tem o Guga, você não tem o Hever, você não tem o Gabriel, você não tem o Jair, você não tem o Eduardo Vargas, né, são muitos problemas. E aí o Arana e o Borreiro, o Alan também está com o Covid, o Arana e o Borreiro suspensos, e essa dúvida em cima do Savarino, o que me faz crer que teremos mais uma daquelas noites de enlouquecer o torcedor atleticano, porque você pega Atlético Paranaense, você pega Ceará e você pega Botafogo. Para quem quer ser campeão brasileiro, seriam 9 pontos, sim, senhor. E só foi feito um, vai tentar fazer mais 3 amanhã. E mesmo assim passa a ser um jogo de risco. Nisso tudo, Thiago, o São Paulo, se ganhar do Ceará amanhã, ele pode até não assumir a liderança, porque se o Atlético vencer, o Atlético vai continuar na frente. Mas o São Paulo continuará a ter 3 jogos a menos do que o Atlético. Lembrando que o São Paulo vai voltar a jogar no final de semana, pela 23ª rodada, e depois ainda vai ter os jogos contra Goiás e Botafogo. Quem não deve jogar no final de semana não vai jogar é o Flamengo. Tem um jogo marcado com o Grêmio, mas eles estão envolvidos também na Libertadores, parece que o jogo vai ser adiado. Eu não entendo muito também, viu, Thiago, alguns critérios da CBF, às vezes adia jogo, às vezes não adia, às vezes coloca jogo da Copa do Brasil no dia do Campeonato Brasileiro, não sei, esse calendário ficou muito maluco, né? Fica difícil analisar o campeonato, cada time com uma quantidade de jogos. O calendário do futebol brasileiro sempre foi um problema gravíssimo, né?
E devido à pandemia, o campeonato rolando, né, da forma como está, o calendário fica ainda mais louco, né? Por exemplo, São Paulo, 3 jogos a menos. Vai jogar amanhã um jogo adiado lá do primeiro turno, mas vai continuar com 3 jogos a menos, né? Então, é uma situação de cronograma, de planejamento aí, que não dá para poder entender muito bem. A gente sabe, né, que está sufocado, inclusive o futebol brasileiro é o único que não parou devido aí aos jogos de seleção, data FIFA rolando e o pau está quebrando no futebol brasileiro, né? Eu era a favor da adequação do calendário às principais ligas do futebol mundial, né? Como é o campeonato argentino, como é na Inglaterra, como é na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha. O calendário unificado das principais ligas do mundo, porque o Campeonato Brasileiro é uma das principais ligas do futebol mundial e fica correndo aí na contramão. Era a oportunidade, talvez, de se adequar e ter um calendário mais justo sem essa confusão que é o futebol brasileiro. Tem muita gente que não é a favor. Eu sou completamente a favor, ou era, né? E era a grande oportunidade de se adequar devido aí à pandemia do Covid-19. Então, vai ser uma loucura essa reta final de ano, né? Lembrando que vamos ter jogos, né, no período de Natal, período do Réveillon. O Vilaça, você trouxe a informação que Copa do Brasil, no dia 30 de dezembro, vamos ter jogo. Vai ser um Boxing Day, né? Como é feito aí no futebol inglês, que tem jogos aí no final do ano. Mas é um calendário realmente muito apertado e um calendário louco. Muito bem. Olha aqui, gente, antes de falar do módulo 2, eu quero falar do Sacolão Center. Eu acabei de receber aqui ofertas extraordinárias que a Sandra mandou pra gente, produtos que chegam fresquinhos da Ceasa, e a gente tem a oportunidade de divulgar em primeira mão aqui no Tempo Esportivo. Lembrando que o Sacolão Center tem 2 lojas em 7 Lagoas, tem a loja no centro da cidade, na rua Doutor Pedro Luiz, e tem loja também na Avenida Raquel Teixeira Viana, no bairro Canaã. Olha aqui as ofertas de hoje, ó. Cebola miúda, pepino caipira, berinjela, chuchu e pepino comum, só R$ 1,98 o quilo. Mamão formosa e mamãozinho, R$ 3,98 o quilo. Melancia, inacreditável, gente, apenas R$ 1,48 o quilo. Você tem aí os teleentregas que vão aparecer para você, são opções também para você fazer o seu pedido, para você ter toda a comodidade, você pode pagar no cartão de crédito, é muita comodidade. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Tiago Maia, para a gente fechar o Tempo Esportivo de hoje, vamos falar do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Aliás, depois você tem os jogos aí da Libertadores também, né? Mas no Módulo 2, no final de semana, o Pouso Alegre, mesmo tendo perdido para o Atlético lá em São João del Rei por 1-0, foi o primeiro time a garantir o acesso para a primeira divisão estadual de 2021. Pouso Alegre está classificado, Nacional de Muriaé está eliminado. E eles vão se enfrentar no sábado. Se o Pouso Alegre vencer, será o campeão do módulo 2. Ano passado foi campeão da segundona, pode ser campeão do módulo 2 agora. E também no sábado, os jogos às 15 horas, no mesmo horário, nós teremos o Betim contra o Atlético. O jogo vai ser em Betim e o Atlético joga pelo empate para definir quem será o segundo classificado, quem vai fazer companhia ao Pouso Alegre na primeira divisão estadual em 2021. Tiago Maia, vamos também com os destaques da Libertadores, brasileiros em campo, iniciando a fase de oitavas de final, Tiagão. Serão 3 jogos, né? Às 19h15, Atlético Paranaense jogando contra o River Plate, jogo duro para o Atlético Paranaense, né? A caminhada aí nessa Libertadores, o River que foi vice-campeão na última edição. Santos e LDU também se enfrentam no mesmo horário. E às 21h30, Racing e Flamengo, né? Esse jogo chama muito a atenção. O Racing, que era o ex-clube, né, do Zaracho, jogando aí contra o Flamengo. O Racing, que é uma das grandes forças do futebol argentino. Aliás, o Zaracho até agora não disse a que veio, né, Tiago? Nós precisamos esperar, tem toda a aclimatação. Mas chegou com pompa de craque e até agora nada, viu? Nem o arrozinho com feijão, viu, Tiago? Muito pouco, e até pelo que eu já acompanhei do Zaracho, né, no futebol argentino, no Racing, é um jogador de muita qualidade, sim. É um jogador que tem muito potencial, um jogador que consegue fazer um jogo rápido no setor de meio campo, mas ele ainda não jogou
vou dizer, bem sincero, nem 70% do que ele já jogou com a camisa do Racing. Mas acredito, né? É jovem ainda, a questão da adaptação, desde março ele não jogava, aí muda todo um conceito, uma nova forma de jogar com o São Paulo, que era diferente como ele jogava no futebol argentino, mas pode ter certeza aí que o Zaracho em breve vai dar alegria ao torcedor do Galo. Muito bem. Bom, vamos finalizar então o tempo esportivo, Thiago. Lembrando, mais uma vez, sábado teremos a rodada final do módulo 2, final de semana teremos a segunda rodada da Segundona Mineira, que vai até final do ano. E você trouxe aí uma informação em off, né? Aliás, não é nem uma informação, é um boato por enquanto, de que em dezembro o negócio pode parar tudo de novo por causa da Covid, da pandemia. Eu não sei se o futebol será impactado, se é que isso realmente vai acontecer. Mas a gente fica sempre com o pé atrás, aguardando os acontecimentos, né, Thiago? Um abraço para você e obrigado pela presença. Valeu, um abraço. Vamos aguardar aí, né, o que vai acontecer devido à pandemia do Covid-19, se alguns serviços, né, que eles julgam não essenciais podem aí realmente ter outra paralisação. E lembrando que hoje também tem Liga dos Campeões da Europa, né? Tem Champions League, tem Barcelona em campo, tem a Juventus com Cristiano Ronaldo em campo, tem o Manchester United em campo e tem o Paris Saint-Germain contra o Leipzig, às 5 horas da tarde. O Paris Saint-Germain, que se perder esse jogo para o Leipzig, o jogo é na França, ele pode ser eliminado de forma precoce da Liga dos Campeões da Europa. Terá Neymar em campo, viu? Se recuperou da lesão, não jogou esses jogos pela seleção brasileira, mas Neymar estará em campo logo mais para enfrentar o Leipzig pela Champions League. Muito bem, e hoje a partir das 8 horas da noite o Thiago Maia comanda a jornada esportiva da Rádio Eldorado, tudo sobre a Série B, olha, é de tirar o fôlego, hein? A partir das 8 da noite, bola rolando às 9h30 para Chapecoense e Cruzeiro. Nós voltaremos amanhã com o Tempo Esportivo, pela TV 7 Lagoas, às 11 da manhã e às 7 da noite, pela TV Câmara Municipal, em horários alternativos, às 2 da tarde e às 7 horas da noite, tá certo? Também pelo Facebook, pelo aplicativo, você pode baixar aí o aplicativo da TV 7 Lagoas e nos acompanhar toda a nossa programação. Agradeço pelo carinho da audiência, paz e harmonia no coração, fiquem com Deus e até amanhã com mais uma edição do nosso Tempo Esportivo. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Essa é uma convocação.
O mosquito Aedes aegypti tá pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes.